Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Agora Dá Tempo. Hoje o Alan também está nos acompanhando aí, nos dando um apoio no nosso podcast. O Alan é profissional de tecnologia, né? Trabalha hoje com formação de sociais media, né? Pessoas que querem divulgar o seu conhecimento aí através da internet, então através de um processo de gestão das redes sociais, utilização de ferramentas e de novas tecnologias, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui falando especificamente sobre a importância do conhecimento na nossa vida, né? Quais as possibilidades, aonde o conhecimento pode nos levar, né? Quais as trajetórias que a gente pode, por exemplo, construir, né, na nossa vida e na nossa jornada aí através do conhecimento. Então vamos falar bastante, né, de alguns assuntos aí, de possibilidades, né, as intenções por trás de todo o conhecimento, por trás inclusive desse nosso podcast. Falaremos um pouco também sobre a importância do foco para que a gente possa construir um processo de construção de resultados e vamos abordar também um pouquinho, né, sobre os próprios resultados em si e falar um pouquinho do mundo digital, né, que é toda essa avalanche que a gente vê hoje de pessoas divulgando aí o conhecimento através aí do mundo digital, né, que possibilidades. Então seja muito bem-vindo aí, Alan, ao nosso podcast Agora Dá Tempo, mais uma vez. Né? Obrigado, bom dia, pessoal. Eu tiro por base o conhecimento como... Por exemplo, a informação, né? Nós temos a informação. A informação, ela é cumulativa. O conhecimento, ele é seletivo. Nós temos que ir em busca do conhecimento, daquilo que a gente precisa. Então, por isso que eu tiro por base que o nosso conhecimento ele é seletivo. Por exemplo, o mundo digital, ele avançou. Ele permite a nós ter acesso e uma facilidade com uma certa autonomia de aprendizagem. Então, através do mundo digital, que pode nos facilitar. Antigamente nós não tínhamos acesso às informações. Hoje a informação ela está muito mais fácil com acesso à internet. Então todos nós precisamos desenvolver isso em nós mesmos, através da informação e fazer um filtro para trazer o conhecimento naquilo que a gente realmente precisa. É isso mesmo. Muito bem falado pelo Alan, né? A internet hoje ela é uma das, vamos dizer assim, principais ferramentas que as pessoas fazem uso hoje para poder obter o conhecimento. Mas muitas pessoas às vezes utilizam esse conhecimento da forma errada, né? Tem gente que usa, por exemplo, a internet para conhecer, deixa eu conhecer aqui o que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo, né? Para saber sobre aquilo que as outras pessoas estão realizando, né? Algo que eu sempre indago, inclusive os meus filhos, né? Para vocês terem uma ideia, a criançada de hoje em dia, principalmente, fica muito na rede social vendo aí shorts, né, vendo algumas coisas relacionadas ao YouTube, e eu sempre faço essa seguinte indagação para eles. Pô, até quando, né, vocês vão ficar como espectador assistindo e olhando aquilo que as pessoas estão postando nas redes, né? E como profissional dos meios digitais, inclusive, né, dentro dos nossos negócios hoje, principalmente aqui no Instituto Átila Souza ou na SSN Engenharia, que são duas das empresas que eu faço aí o processo de gestão, ser espectador não é o nosso foco principal, muito pelo contrário. O nosso principal, a nossa principal atuação aqui, por exemplo, tanto como instituto ou como também através de um podcast como esse, é levar para os nossos espectadores, né, um conteúdo realmente profundo. Para os espectadores, para os nossos alunos, principalmente, né, que fazem parte aí das nossas turmas de formação, para os alunos, para os mentorados, né, que são pessoas realmente que querem criar um movimento como esse que a gente está criando, né? Então aí é onde entra, né, toda a importância do conhecimento. Então eu sempre faço esse tipo de abordagem, por exemplo, com os meus filhos. Pô, se você gasta aí 2 horas por dia, né, ali nas redes sociais, sendo como espectador das pessoas, faça o contrário. Reduza esse tempo, por exemplo, para ali 20 ou 30 minutos e passe a usar aquela 1h30 a mais para você ser o criador, né, deste conhecimento, colocar isso através aí de uma plataforma digital, colocar isso na internet, para que você seja o alvo de alguém que está precisando obter algum conhecimento, né? E o conhecimento, né, eu vejo ele como algo importante e ainda assim como a principal das ferramentas de transformação na vida de um ser humano, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, quando a gente precisa de uma transformação na nossa saúde, quando a gente está, vamos pegar aqui um caso extremo, né? Quando você está doente, você muitas vezes, dependendo do problema de saúde que você tem, você não consegue em casa, né, resolver esse problema. Você precisa do quê? Você precisa ir atrás, né, de um profissional, de um médico que estudou durante ali 6, 8 ou 10 anos para obter um conhecimento diferenciado para poder fazer um diagnóstico, uma anamnese desse problema de saúde que você está tendo. Então, eu falo que o conhecimento, ele faz toda a diferença na nossa vida. O conhecimento, ele nos dá a liberdade de poder escolher aquilo que a gente quer fazer na nossa vida. O conhecimento nos dá também a possibilidade de se profissionalizar em algo que a gente gosta, em algo que a gente acha interessante, ou até em algo que nos traz receita, né?
E é através do conhecimento. Tudo que a gente precisa construir, basicamente, nos dias de hoje, precisa estar baseado em conhecimento, né? E o conhecimento, assim como o Alan falou, né, a maioria das pessoas hoje busca a internet como uma forma de obter conhecimento, né? Então, eu defendo e levanto muito a bandeira de que todo conhecimento adquirido, né, por exemplo, você pegou um livro como esse para ler, né? Vou até falar um pouquinho daqui a pouco sobre outras formas de você obter conhecimento. Você pega um livro desse para ler, qual que é o sentido, né? Qual que é o sentido de você ler ou de você buscar alguma informação? É você obter aquele conhecimento, né? Fazer com que ele realize ou transforme a sua realidade para você alcançar algo que você precisa, algo que você está buscando, né? A gente aqui, por exemplo, como empresa, né? O que leva a gente a buscar novos conhecimentos? Conseguir, por exemplo, alcançar mais resultados, né? O que leva o dono de uma empresa, por exemplo, a fazer uma mentoria de gestão de negócios, a fazer uma mentoria de gestão de tempo, né? A necessidade, né, ou o desejo de se alcançar algo. Então, o conhecimento ele tem que ser utilizado com essa finalidade. A gente sabe que existem também pessoas que acabam utilizando o conhecimento também para fazer coisas erradas, infelizmente. Né? O resumo que eu tenho, né, sobre a questão do conhecimento, até mesmo desse processo seletivo de informação, você cria um filtro para trazer as informações necessárias que você precisa, também para quê? Para gerar transformação em outras vidas. Porque, por exemplo, você cria uma formação através daquele conteúdo, que isso serve para você mesmo, e nisso você pode refletir isso depois na vida de outras pessoas, gerando transformação. Então primeiro você traz a formação, para depois trazer a transformação na vida de outras pessoas. E isso a internet ela permite isso. Em uma condição muito melhor, porque hoje nós temos conteúdos de muita natureza na internet. Então você tem que ser seletivo e de repente você coloca também um filtro, porque antigamente nós não tínhamos acesso a tudo isso. Hoje nós temos acesso a muita coisa na internet. Antigamente vinha a informação para disseminar na sociedade, precisou passar por processos também de aprovação. E hoje nós temos tudo isso à nossa disposição. Antigamente, na época dos computadores, dos primeiros computadores que processavam as informações, que eu sou da época lá do 386 DX2, passei por todos os sistemas operacionais. Então eu aprendia aquele sistema, então eu já tinha minha formação. Aí depois eu esperava sair um outro sistema operacional para ter mais funções. Então assim, foi crescendo no dia a dia que a gente vai buscando informação. A gente não tinha acesso a tanta informação. Mais conhecimento, né? Mais conhecimento. Hoje nós temos acesso a muita informação e precisamos de um filtro. Para quê? Para gerar essa transformação em nós e depois na vida de outras pessoas também. Então assim, eu recomendo você criar algo que gere formação e transformação. Então, isso é ser intencional, né? Que é basicamente o segundo tópico, né, que a gente quer abordar aqui no nosso podcast, inclusive falando aqui um pouco para o pessoal aqui do nosso canal do YouTube também, né? É ser intencional, ou seja, qual é a intenção, por exemplo, de eu estar buscando um determinado conhecimento? Eu preciso, por exemplo, como empresário, né, eu preciso entender, né, qual é o status que está, por exemplo, hoje os meus negócios, né? Eu falo que todo ser humano, né, nós temos dentro da nossa vida várias áreas, né, várias áreas diferentes. E, periodicamente, nós precisamos ser convidados, né, a fazer algo que a gente chama, inclusive na área de treinamentos, como uma roda da vida, né, uma autoanálise. É como se você pegasse, desenhasse ali numa folha de papel uma roda. Dentro dessa roda você escrevesse, por exemplo, as principais áreas da sua vida ali. Saúde, né, conhecimento, espiritualidade, relacionamentos, dinheiro, né? Finanças, finanças entra dentro de dinheiro, né? Descrever, por exemplo, dentro dessa roda, todas essas áreas principais e fazer uma análise dentro de cada uma dessas áreas, como está cada uma dessas áreas na minha vida. E aí, fazendo essa autoanálise, verificar cada uma dessas áreas que eu citei, por exemplo, como está. Como estão os meus resultados, por exemplo, na minha vida hoje para a minha saúde? Como estão os resultados hoje da minha vida, por exemplo, para a espiritualidade? Isso. Como está, por exemplo, os resultados na minha vida, por exemplo, para a busca do conhecimento? Né? Eu falo que conhecimento é como se fosse um chá. Né? É um chá que a gente tem que beber todos os dias. Por que chá? Conhecimento, né? Quando eu busco ele, eu pego automaticamente esse conhecimento, eu preciso transformá-lo em uma habilidade, né? Ou seja, em algo útil. Né? Qual a intenção por trás daquele conhecimento? É transformar ele em uma habilidade que eu ainda não tenho. Né? E, por último, a atitude. Que é o quê? Eu adquiri o conhecimento, em cima daquele conhecimento eu adquiri uma nova habilidade, ou uma nova formação, ou algo que eu preciso, de repente, para evoluir, igual eu falei, né? Em alguma dessas áreas principais da minha vida. E a atitude, o que seria a atitude? É eu pegar todo esse conhecimento, fazer com que ele transborde, primeiramente através de mim, para mudar a vida de outras pessoas. Que é, por exemplo, a missão do nosso instituto.
né? Isso. Mudar os ambientes, pegar um determinado conhecimento técnico, né? Transformar ele em uma habilidade para quem ainda de repente não conhece sobre aquele assunto. E qual seria a atitude? Seria basicamente a ação, a transformação que é gerada através daquele conhecimento. Eu aplico no meu dia a dia uma palavra. O nome dessa palavra é eita. 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 Por que eita? Porque eita é porque assim, a primeira palavra é o e. Errar é bom. Porque quando você erra, você aprende. Porque você não vai errar de novo. Então você aprende. Certo. E o I é interesse em aprender. Certo. E o T, o que significa o T? É a transformação começa na onde? Na nossa mente. Através do quê? Do conhecimento Do que a gente vai conhecimento. adquirindo. E o A é a atitude em fazer. E para os meus alunos iniciais agora, eu estou passando o quê? Todas essas 5 áreas da nossa vida, esse mindset, eu estou passando 100 palavras. Eu tenho 100 palavras. Saúde, trabalho, finanças, relacionamento, espiritualidade. Eu passo para eles 100 palavras. Para quê? Para eles fazer a seleção dessas palavras e colocar prioridade em cada uma delas. Em todas essas áreas da nossa vida. E com isso ela se desenvolve, estimula até mais a forma de aprender. E é muito bom, porque tem desenvolvido muito. Por que eu valorizo tanto, né? Inclusive, para todos os nossos alunos, se você assistir, por exemplo, uma das aulas do nosso instituto, a primeira frase que geralmente eu falo para todo aluno no início de uma aula: eu quero te dar os parabéns por você ter realmente decidido buscar conhecimento na sua vida. O conhecimento, gente, é uma das únicas coisas que ninguém nunca vai tirar da gente. É algo que ninguém nunca vai tirar de você. Podem tirar de você todos os seus bens materiais, você pode se endividar até o pescoço, você pode perder tudo literalmente. Você pode perder inclusive as pessoas que você ama, a sua família. Mas o conhecimento que você adquiriu, ninguém pode tomar. E aí o interessante, né, que o conhecimento ele pode nos transformar. Por quê? Mesmo que eu tenha perdido tudo que é tangível, ou seja, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso ter próximo de mim, o conhecimento ele me dá a possibilidade de recomeçar novamente do zero e transformar novamente a minha vida, e alcançar novos resultados, e alcançar algo que de repente eu quero, igual eu falei, né? Dentro dessas áreas principais que nós temos aí na nossa vida, eu posso simplesmente precisar evoluir em algo, eu posso precisar cuidar mais da minha saúde, eu posso precisar buscar um conhecimento para poder evoluir na minha carreira, para poder alcançar um determinado objetivo, né? Então, essa é a intenção por trás de todo o conhecimento, gerar esse processo de transformação, e com esse processo de transformação você alcançar um resultado que você espera, né? Aquilo que o Alan falou, né? Ele tem isso como eita e eu tenho isso como um chá, né? Busca do conhecimento, transformação desse conhecimento em habilidade, e essa habilidade eu transformar em uma atitude, né? Então, esse tem que ser aí o nosso foco principal. Para quê? Para que a gente possa alcançar resultados diferentes daqueles que a gente tem até os dias de hoje, né? É uma forma de apoio, né, que eu uso para aprimorar, e é uma ancoragem para esse conhecimento, né? Então quando eu falo assim, a gente olha assim, é 100 palavras, é muita coisa, né, na hora do ensino. Mas se você detalhar, são 5 áreas da vida, você usa um fator multiplicador, então são 20 palavras para cada área da nossa vida, no nosso mindset, que não é muita coisa. O que é mindset, Alan, para as pessoas saberem, né? O mindset é uma forma de você aprender e ter essa transformação na sua mente. É um mindset, é mente setada. Mudança, né? Mudança. Uma mudança que precisa acontecer, por exemplo, nas pessoas, né? Para Nas que realmente pessoas. elas possam alcançar novos resultados. Isso. Você concorda comigo? Sim, Né? concordo, é isso aí. É impossível você alcançar resultados diferentes em alguma coisa, né? Tendo as mesmas atitudes que você sempre teve. Aquilo que eu aprendi, por exemplo, em termos de conhecimento, me trouxe até aqui. Aquilo que eu almejo, o meu alvo, né, a minha meta, por exemplo, para que eu possa alcançar ela, eu tenho que buscar o quê? Novos conhecimentos. Sim. Por quê? Comandos, né? Novos comandos, novas estratégias que eu adquiro através do quê? Do conhecimento, né? Olha que coisa interessante, gente, ó. Esse livro aqui, por exemplo, do Napoleão Hill, né? Quem pensa enriquece. Você olhando, por exemplo, para a capa de um livro como esse, você vai achar que, pô, isso aqui é um livro de quem quer ficar rico, né? Não, na verdade, é um livro que te aguça, por exemplo, a ter estratégias para mudar a sua forma de pensar, que é isso que o Alan falou. Uma mudança de mindset, ela requer muitas vezes a busca do conhecimento. São comandos que você vai direcionando para você mesmo. Os mindset, é mente setada. Né? Vamos resumir dessa forma, porque você vai entender que esse comando que você dá para você mesmo. Nesse livro que ele está falando, quem pensa enriquece. Não é riqueza, é dinheiro. Não é dinheiro. Enriquece o quê? O conhecimento.
Você vai enriquecer, você vai ter riqueza dentro de você, no seu conhecimento. E é uma riqueza que ninguém tira de você. Igual eu falei, né? As pessoas podem tirar de você aquilo que é tangível, mas o conhecimento é algo que a gente caracteriza como intangível. Ou seja, ele é intocável por terceiros, né? A não ser que a pessoa vá lá e te mate, né? Aí não tem jeito, aí vai acabar o conhecimento mesmo. Mas do contrário, né? Enquanto você viver, enquanto você respirar, você precisa buscar conhecimento em tudo que você precisa evoluir e melhorar na sua vida, né? Outro exemplo, né? Ó, esse outro livro aqui, ó. Esses são livros que eu comprei nesses últimos dias, com o interesse de conhecer, ter novos conhecimentos relacionados ao algo, né, para que eu adquira algumas determinadas habilidades que literalmente eu ainda não tenho, para poder levar isso para os meus alunos, poder levar isso para os meus mentorados, poder levar isso para a minha família, por exemplo, né, eu como um chefe de família, como líder da minha casa, por exemplo, eu preciso buscar conhecimento para saber lidar com algumas situações que às vezes a gente não consegue lidar, né? Por exemplo, ó, neurociência para líderes, né, como pensar, né, neurologicamente. Quem pensa enriquece, ou seja, às vezes a gente precisa parar dentro da nossa jornada para fazer ali uma autoanálise, entender o que está errado, o que precisa evoluir, o que precisa melhorar, né? Olha outro livro aqui, olha que interessante, ó, de 0 a 1, né? O que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, né? Para quem não sabe, o Vale do Silício é um local onde geralmente grandes empreendedores ou pessoas muito inteligentes, né, onde nascem, por exemplo, grandes projetos de grandes empresas, de grandes startups, sim, com pessoas que têm uma inteligência fora do comum. Ah, por que existem essas pessoas com uma inteligência fora do comum? Porque um determinado dia essa pessoa ela começou a ter tanto interesse por conhecimento que aquilo começou a diferenciá-la das demais pessoas, né? Esse outro aqui, olha que interessante, ó, a capa desse livro aqui me chamou a atenção. A arte da guerra nos negócios. Histórias e lições dos maiores confrontos do mundo corporativo. Para quê? Para saber como lidar com indústrias, com empresas, né, com clientes do mundo corporativo. Dentro de um dos nossos negócios, por exemplo, a SSN Engenharia, a Pixfiber também, que é uma empresa que o Alan é um dos CEOs, que está à frente aí também, né, são empresas que atuam diretamente, além de atender pessoas, e tem também o intuito de atender o mundo corporativo. Né? Só que para isso, para que a gente consiga adentrar neste mundo, adentrar nessa realidade, a gente precisa adquirir um conhecimento, transformar ele em uma habilidade e ter a atitude de oferecer um serviço para essas empresas. E como que a gente adquire isso? Através do conhecimento. Né? Então, olha que coisa interessante e a importância do conhecimento nesse sentido, né? Nos levar realmente a uma meta, a um alvo que a gente quer. E para que a gente possa realmente alcançar os resultados que a gente almeja ou que a gente precisa do conhecimento. Não tem como ser de outra forma. Né? Bacana. E o mundo digital, hoje, é o que proporciona, inclusive, a facilidade de você adquirir esse conhecimento. Então, eu inclusive, faço um desafio, né, para todas as pessoas, aluno, mentorado, todo mundo que está nos acompanhando. Gente, faça aí uma análise, né, pegue uma folha de papel, por exemplo, na sua casa e escreva. Dentro das 5 áreas, por exemplo, da tua vida, né, na área da saúde, na área dos relacionamentos, né, com a tua família, com os teus clientes, né, com as pessoas que você convive socialmente no dia a dia, com a sua espiritualidade, né, com a sua vida financeira, por exemplo, e com a sua vida de conhecimento. Né. Coloca no papel, por exemplo, todas essas áreas e começa a pensar como está o resultado que você tem hoje para cada uma dessas áreas essenciais que você tem. E tenta imaginar, por exemplo, dentro de todas essas áreas que você tem, qual delas que você acredita hoje que está mais fragilizada. Né? Qual aquela que você acha que de repente você precisa melhorar, que você precisa evoluir? E faça um desafio para você. Né? Por exemplo, procure aí na própria internet ou numa livraria, né, para quem gosta, por exemplo, de ir numa livraria física ou quem gosta de buscar na internet, procure um livro, né, relacionado a este tema que você acredita que você está precisando melhorar e evoluir na sua vida. E tome uma atitude. De quê? De adquirir esse livro, de adquirir esse conteúdo, de adquirir esse conhecimento, né, e colocar em prática as lições que são ensinadas através daquele conteúdo, né, através daquele conhecimento que você está lendo. Né. Procure colocar em prática algumas dessas lições. Pode ser que, de repente, você esteja vivendo aí um momento tão fragilizado que você não consegue ali resolver isso da noite para o dia. Né? Mas estabeleça um plano de ação. Estabeleça aí uma jornada para você trilhar. Né? Encontrei um livro aqui, mas esse livro é um livro muito grande. Ele tem 300 páginas. Né? Sabe qual a forma mais fácil de você conseguir ler um livro de 300 páginas? Estabelecer uma meta. Em quanto tempo eu quero, por exemplo, ler esse livro? Eu quero ler esse livro em 3 meses. Então, o livro tem 15 capítulos, tem 10 capítulos, por exemplo. Se você quer ler esse livro de 10 capítulos, por exemplo, em um mês, começa a pensar assim, se eu ler, por exemplo, se eu ler 30 páginas por dia, em um mês eu leio um livro de 300 folhas.
Ah, eu não consigo ler em 30 dias porque a minha realidade hoje não me permite. Então estabelece, aumenta o prazo, 60 dias, mas estabeleça isso como uma meta ou como um objetivo. Pô, se você pegar, por exemplo, um livro de 300 páginas e se comprometer a ler, por exemplo, 15 páginas por dia, em 60 dias você lê. É uma forma, né? Porque assim, todos nós a gente tem capacidade de aprender, né? Sim, basta querer. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas você estabelecer um ritmo, né? Em cada ritmo você Isso. pode determinar um método também. Para você, de acordo com o que você consegue fazer. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu não tenho tempo. Né? Mas ela tem tempo para ficar ali na rede social 2 horas por dia, ela tem tempo para ficar assistindo novela, por exemplo, 2, 3 horas por dia. E é uma coisa que prende a pessoa, né? Porque hoje, por exemplo, o Instagram ele é uma ciência, né? Foi criado por cientista e ele tem um algoritmo que ele realmente prende a pessoa, né? Através das suas emoções, né? O algoritmo faz aquela leitura, já sabe de tudo que você gosta. E aí vai lá e começa a apresentar conteúdos para quê? Para atrair a sua atenção, para prender a sua atenção, isso. E aí quando você menos percebe, você já está ali a 30, 40, 50 minutos, uma hora. É isso que você tem que ter o filtro. Não estou dizendo que não é para você usar mais a rede social. A gente, por exemplo, aqui a gente usa muito as redes sociais, porque a gente tem uma presença digital muito expressiva. Só que a gente também faz uma seleção do nosso tempo. Isso. A gente utiliza a rede, na verdade, como uma forma de divulgar o nosso conhecimento, divulgar os nossos produtos, como ferramenta de trabalho. Né? Como ferramenta de trabalho. Por isso tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes você se sente muito perdido, porque você vai de acordo com aquilo que tá, de informação que está chegando para você. Não é que você está guiando, não é você que está guiando, é aquilo que eles estão te oferecendo. E, por exemplo, Alan, no teu caso, né, você que trabalha aí com tecnologia, telecomunicações, agora nessa parte de rede social também como formador de pessoas para ser gestores de redes sociais, aonde você acha, por exemplo, que o conhecimento fez a diferença na sua vida? Você tem na tua mente, por exemplo, algum evento de algo que você precisava melhorar ou evoluir, que de repente você buscou algum conhecimento e você percebeu que aquilo gerou uma transformação em você? Você consegue recordar, dar algum exemplo aí para os nossos ouvintes? Me recordo que quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei a ajudar muitas pessoas a encontrar o seu primeiro emprego, e comecei a gerar transformação na vida das pessoas a partir daí. Foi onde eu percebi que eu já estava dominando as áreas da internet e até mesmo sem perceber. E como você, por exemplo, percebeu que você conseguia ajudar as pessoas? O que fez? Qual ferramenta, por exemplo, que você usou para poder gerar primeiro essa habilidade em você para que depois você pudesse ajudar as pessoas? Eu comecei a fazer trabalhos escolares e percebi a dificuldade que eles tinham com isso. E que para mim eu já achava que era bem mais fácil. Ou seja, adquirir um conhecimento necessário. Adquirir um conhecimento. Desse conhecimento, adquirir uma habilidade, certo? Sim. Concorda comigo? E dessa habilidade você transformou isso em uma atitude. De quê? De começar a ajudar outras pessoas com o conhecimento que você obteve. Com o conhecimento que eu obtive. E quando eu vi as pessoas, elas chegavam totalmente perdidas. É o que acontece, por exemplo, quando um funcionário ele é recém-contratado numa empresa. É mais ou menos assim que funciona. Ele entra na empresa, aí ele passa ali por um processo de integração, né, para começar a conhecer os processos, ter o conhecimento relacionado ao processo. Depois ele participa de um processo de integração de segurança com os profissionais de segurança. Depois com o pessoal de qualidade, depois com o pessoal de RH. Ele fica ali. Às vezes, eu já vi empresa, por exemplo, que a gente tem que ficar uma semana ali sentado, ouvindo, adquirido um determinado conhecimento para transformar aquilo em uma habilidade e depois ter a atitude de poder ser liberado para começar a trabalhar. Adaptabilidade, né? Hoje, no mundo da PNL, você tem os 3, agora é 4. É o QI, o QE, o QS da espiritualidade, e agora as empresas estão explorando mais o QA, que é o quociente da adaptabilidade. Adaptabilidade às novas tecnologias, isso. Adaptabilidade a todo esse novo, né, a esse mercado digital, inclusive. Né? Existe uma frase, inclusive, de um CEO da Microsoft, né, que fala que as empresas que não estiverem, por exemplo, na internet, que já eram para estar, praticamente nos próximos anos elas tendem a morrer. Por quê? Porque é o novo, é o movimento, é a tendência. Né? Então, é importante que você, na tua vida, na sua realidade, busque esse conhecimento. Igual eu falei, né? Indaguei. Entenda, escreva numa folha de papel quais são as áreas da sua vida que você realmente acredita que são essenciais. Procure buscar ferramentas, conhecimento suficiente para que você possa resolver essa situação. Né? Tem pessoas que têm problema de relacionamento com o marido, tem pessoas que têm problema de saúde e que precisam recorrer aí à ajuda de um especialista. Tem pessoas que têm problema relacionado à própria empresa, ao próprio negócio em si, e precisam de ajuda também, às vezes, de um consultor, de um especialista, de um mentor que já trilhou aquele caminho, por exemplo. Né? Então, é importante, né? E isso é a mensagem que a gente queria passar para todos vocês aí nesse podcast nosso de hoje, né? Indagar,
cada um que está querendo buscar resultados diferentes, busque esses resultados aí através do conhecimento. Tá legal, gente? Isso. Espero realmente que mais esse podcast possa ajudar você na tua jornada, naquilo que você está buscando, naquilo que você almeja. E a gente se fala aí no nosso próximo podcast, Agora Dá Tempo. Tá legal? Um grande abraço. Alan, fala pro pessoal aí, por exemplo, qual que é o teu Instagram, para o pessoal poder te seguir. O meu Instagram pessoal aí, o pessoal já está conectado aí, mas eu tenho o meu Instagram profissional. Agora, que está começando agora, a gente está dando uma engajada nesse Instagram que é o profissional, que a gente está oferecendo aí mentorias. O meu arroba é o Mentor King. E vocês podem entrar lá e podem acompanhar as postagens, atualizações, inclusive os nossos podcasts também vai estar lá nos nossos destaques lá. Legal. É o que eu tenho mais E pra o falar teu hoje. pessoal? Fala do teu o Instagram pessoal também, não só o profissional. O pessoal é o @AlanSouzaBR. E o pessoal já está online aí, está conectado. É que tem pessoas aqui do nosso YouTube também, do canal que não te conhecem ainda, o canal do Isso. Atilan Souza, né? Isso. E para os seguidores do Alan, né, o nosso Instagram aqui é o @Atilan com N no final Souza.com.br, né, se a pessoa procurar no Instagram como Atilan Souza, vai aparecer outro cara lá. Mas @atilansouza.com.br sou eu, né? E temos também aí o @institutoatilansouza.com.br. Lá você vai conhecer todos os nossos conteúdos, os nossos movimentos que a gente gera, né? E deixa mais uma mensagem aí pro pessoal aí. Pro canal Agora Dá Tempo, o podcast aqui do Atilan, eu deixo o meu arroba, para o pessoal se conectar comigo. Lá eu já vou fazer meu pitch aqui, eu ofereço lá a minha mentoria de social media do futuro. Eu sou o Mentor King e eu deixo aí para vocês aí mais uma lição aí, seja intencional, tá? Vocês podem se conectar comigo lá que eu tenho o perfil expert lá para passar muita coisa para vocês. Inclusive eu tenho uma aula lá de Call to Action, que é a chamada para ação. São mais de 30 chamadas. Vocês podem ir lá que eu vou dar uns brindes lá para vocês também, tá? Legal. Só me chamar lá no direct lá. Eu converso um pouco com o pessoal aí do canal aí do Atila aí, vamos se conectar aí. Bacana, pessoal. Sejam, né, obrigado aí pela presença de todos, né, para quem nos acompanhou aí pelo Instagram, tudo, e nós nos vemos aí no nosso próximo episódio do podcast Agora Dá Tempo. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. Obrigado.